Bom, bem-vindos então a mais uma aula de CMM, né? Estamos no capítulo 3. Hoje a gente vai começar aqui falando sobre as propriedades mecânicas, né? A gente, na última aula, viu várias propriedades microestruturais, que têm muitas correlações com as propriedades mecânicas, como a gente vai ver e rever aqui nessa sessão, né? E, com isso, então, a gente vai conseguir prever propriedades macroscópicas de interesse para a engenharia mecânica a partir das propriedades microscópicas, né, relacionadas com a estrutura, ligação atômica, né, e a primeira propriedade mecânica que a gente vai ver, então, vai ser a rigidez, né? Então, estamos na seção 3.6.1, né? Lembrando que propriedades mecânicas são aquelas que estão relacionados com a resposta do material às cargas que são impostas, respostas a tensões, compressões, torções, a cisalhamentos, né, tudo que, né, gerar, né, alguma resposta significativa com cargas significativas é uma propriedade mecânica do material. A rigidez, né, ela é uma das propriedades mais básicas, né, mas muitas pessoas acham que a rigidez é simplesmente um número escalar, né? Modo de elasticidade, um módulo de Young, né? Na verdade, é muito mais do que isso, né? A definição de rigidez, então, ela relaciona as tensões com as deformações do material, tá? Tem que tomar cuidado para não confundir, né, a rigidez de uma estrutura, né, com a rigidez do material, né? Então, você pode ter, né, uma chapa muito fina de aço e uma chapa muito grossa de alumínio. É claro que essa chapa muito grossa de alumínio vai ser mais rígida do que a chapa fina de aço, apesar do fato do aço ser aproximadamente 3 vezes mais rígido do que o alumínio. O material aço é 3 vezes mais rígido que o alumínio. No entanto, ao você considerar o material e a geometria, uma chapa fininha de aço, claro que essa chapa não vai poder ser tão rígida quanto uma chapa muito grossa de alumínio, tá? Então, cuidado que rigidez ela pode ter esses dois sentidos, só o material ou o material mais a geometria, tá? Aqui, no caso, a gente está falando de rigidez do material, tá? Os materiais que a gente vai considerar, por enquanto, né, são os lineares, elásticos, homogêneos e isotrópicos, né? Então, vamos relembrar o que é isso, né? Materiais lineares são aqueles que têm uma resposta linear, né, entre a tensão e a deformação. Então, num gráfico tensão-deformação, você vai ter uma reta saindo da origem, né? Elástico, o que significa? Né, que após o carregamento que foi aplicado, saindo da origem da curva tensão-deformação, ele vai retornar para essa origem após esse carregamento ser retirado, né? Então, ele não teve nenhuma deformação permanente, nenhuma deformação plástica. Homogêneo, o que significa? Que as propriedades são iguais em todo o seu componente, né, em todo o material, né? Então, em todos os pontos do material, você tem as mesmas propriedades. E, por fim, isotrópicos, que é a última hipótese que a gente está fazendo, que é excelente para praticamente todos os metais, né? Significa que ele tem as mesmas propriedades em todas as direções. Para cada ponto do material, se você fizer uma medição em diferentes direções, as propriedades vão ser aproximadamente as mesmas, né? Um exemplo contrário disso seria, por exemplo, uma fibra de carbono reforçada por polímero, né, um compósito, onde, dependendo da direção em que você traciona, você pode ter rigidez muito grande, né? Na direção alinhada às fibras do compósito, a rigidez é alta, perpendicular a ela, a rigidez é muito baixa, né? Então, para os metais, não, a gente pode considerar que eles são isotrópicos, né? E a gente, então, nesse caso, com todas as hipóteses, né, linear, elástico, homogêneo, isotrópico, né, a gente precisa de duas, né, propriedades para definir a rigidez, 2 valores escalares para definir a rigidez, que é o módulo de elasticidade, né, o módulo de Young, e o coeficiente de Poisson, né? Esse coeficiente de Poisson está relacionado com a contração que você tem no material quando você traciona ou comprime ele traciona uma dada direção, né? E como é que a gente pode quantificar isso? A gente pode medir isso, por exemplo, no ensaio de tração. Se você traciona um corpo de prova numa dada direção,
e tem uma certa deformação epsilon, você teria uma deformação menos Poisson epsilon nas outras duas direções. Ou seja, só tem a deformação trativa na direção preferencial do carregamento, nas outras duas direções eu teria uma deformação compressiva, né? E esse valor, essa proporção entre eles, seria o coeficiente de Poisson. Então, você precisa desses dois parâmetros para poder definir o comportamento elástico desses materiais bastante específicos, né? Bastante simplificados, lineares elásticos, né? Além disso, a gente tem um módulo de elasticidade ou cisalhamento, né? Conhecido por G também, né? Então, G, né, ele está relacionado com o módulo de Young e com o coeficiente de Poisson por E, que multiplica, dividido por 2 vezes 1 mais o coeficiente de Poisson. Tá? Então, dessas 3 propriedades, só 2 delas são independentes, né? Mas tem que tomar cuidado que, para um material genérico, na verdade, você precisa de muito mais informações para definir a rigidez, esse comportamento da tensão e deformação, né? Se a gente parar para pensar um pouquinho, o que seria um módulo de elasticidade, né? Esse módulo de elasticidade, na verdade, ele deveria ser uma matriz, porque ele está correlacionando as 6 tensões, ou seja, as 3 normais, σx, σy, σz, né? E mais esses cisalhantes, tal xy, tal xz e tal yz, com as 6 deformações, né? Εx, εy, εz, gama xy, gama xz e a última cisalhante, gama yz. Então, se você for fazer uma correlação entre um vetor de 6 elementos com outro vetor de 6 elementos, né, você teria uma matriz 6x6. É claro que, mesmo nos materiais mais genéricos, né, esses 36 variáveis não são independentes, tá? E, portanto, a gente conseguiria, num caso mais geral possível, reduzir essa matriz 6x6, 36 elementos, né, para 21 constantes independentes. Tá? Então, com 21 constantes independentes, você calibraria esses 36 elementos. Obviamente que é muito raro você ter um material que precise de tanta informação, né? Tanto que os materiais anisotrópicos, mas que sejam ortotrópicos, ou seja, as propriedades, né, são diferentes, mas as direções principais dessas propriedades são ortogonais entre si. Então, ele tem 3 direções principais, né, que são perpendiculares entre si e que vão ter rigidezes diferentes, né? Nesse caso, então, esse ortotrópico vai reduzir só para 9, né, propriedades. Então, se tivesse uma fibra de carbono realmente anisotrópica em todas as direções, mas ainda assim com as fibras, né, dispostas de forma perpendicular, para garantir que ela seja ortotrópica, você precisaria de 9 informações. Tá? Na verdade, vai acabar precisando de menos, porque normalmente você tem simetria em algumas direções. Enfim, tudo isso é só para vocês conscientizarem que o módulo de elasticidade não é só o escalar. Tá? O rigidez não é só o escalar, é o módulo de elasticidade mais o coeficiente de Poisson. Tá? Quem são os materiais rígidos, então? Né? Em geral, os materiais rígidos, eles têm que ter ligações fortes. Né? Quem eram? Eram ligações covalentes, iônicas, né, ou metálicas. Né? Se ele tiver esse tipo de ligação e for exclusivamente esse tipo de ligação, não tem como ele não ser rígido, desde que, obviamente, ela se arrume de uma forma cristalina, uma forma arrumada, repetitiva, né, para poder maximizar essa rigidez, né, e eles sejam compactos e íntegros. Né, então, eles não tenham vazios dentro deles e não tenham fissuras, né, trincas, né, que permitissem que a rigidez deles diminuísse. Né, sem nenhum buraco microscópico, sem nenhum trincamento, obviamente. Tá? Senão, se não houver esses defeitos e ele for constituído só de ligações fortes, é natural que ele seja um material rígido. Se espera que a propriedade macroscópica dele seja rigidez alta. Né? Essa rigidez, ela depende principalmente da ligação atômica. Né? Ela depende muito pouco dos elementos de liga dos materiais. Isso porque, na maioria dos metais, os elementos de liga são um pequeno percentual do metal. E esse pequeno percentual vai influenciar a rigidez, mas proporcionalmente a esse pequeno percentual. O que eu quero dizer com isso? Se você tem uma liga de alumínio, né, as ligas de alumínio elas vão ter uma rigidez muito parecida, da ordem de 70 gigapascal. Né? Isso porque, né, a rigidez da ligação entre cada par de átomos de alumínio
ela tem uma rigidez que estaria associada a esse valor macroscópico de 70. Se você adicionar um pouquinho de cobre, por exemplo, nesse alumínio, você vai chegar num alumínio aeronáutico, né, da série 2000, né, como a gente vai ver mais para frente aqui. E o que acontece é que a resistência dele pode multiplicar por 10. Né? A resistência, aquela adição de aquele pequeno percentual em peso de cobre, pode fazer a resistência multiplicar por 10. No entanto, a rigidez praticamente não muda. Né? Porque se são poucos por cento de cobre, você vai ter aproximadamente como se fosse uma média ponderada da rigidez daqueles 90 e tantos por cento de átomos de alumínio com a rigidez entre os átomos de cobre. Né? Então, a rigidez praticamente não varia, né, se a composição química não variar. Mas isso não é verdade com resistência. A resistência pode mudar muito em função do tratamento térmico e de pequenas adições de elementos de liga. Tá? Então, alguns exemplos aqui que a gente pode ver, né? A modularidade dos ácidos, da grande maioria dos ácidos, está entre 190 e 210 gigapascal. É uma variação muito pequena, é uma faixa muito pequena. E o coeficiente de Poisson é 0,29. Né? Isso porque a grande maioria dos ácidos tem mais de 95% de átomos de ferro e, portanto, esses 95% de átomos de ferro é que comandam, né, a rigidez das ligações predominantes, que comandam a rigidez do material em si. Pequenas adições de carbono, por exemplo, podem alterar completamente a resistência do material, por exemplo, ao gerar matensita. No entanto, a rigidez praticamente não é alterada. Ligas de alumínio também, você tem um modo de elasticidade mais ou menos constante, na ordem de 70 gigapascal, Poisson de 0,33, né? E adições de alguns elementos de liga podem mudar muito a resistência, mas não a rigidez. Já para as ligas de cobre e níquel, a gente já começa a ver uma variação maior do modo de elasticidade. Tá? Mas isso é esperado. Por quê? Porque tanto o níquel como o cobre, eles conseguem solubilizar muitos outros elementos. Então, você tem ligas com alto teor de elementos que foram adicionados. Por exemplo, níquel pode formar superligas. Né? Esse nome super, né, significa que ele consegue dissolver muitos outros átomos na sua matriz. E aí, então, você vai ter um percentual muito grande, né, de outros elementos ali, e obviamente que isso vai ponderar e vai fazer com que os seus diferentes, né, ligas de níquel tenham rigidez que podem variar bastante, no caso, entre 130 e 235. Né? Você tem ligas de níquel, por exemplo, com tanto ferro que você chega a ter 50% de átomos de ferro e 50% de níquel. Você não sabe se é um níquel com muito ferro ou se é um aço com muito níquel. Né? Então, obviamente, como a rigidez das ligações do níquel e do ferro são diferentes, o que vai acontecer é que, dependendo realmente desses elementos de liga, você pode ter uma variação grande nessas famílias de níquel e do cobre. Né? Aqui, então, esse gráfico que a gente está visualizando, né, ele mostra as curvas de tensão-deformação de vários aços. E a gente pode ver que a resistência, né, varia muito. Né? Então, a resistência que você pode ter, né, para uma dada deformação, por exemplo, e o valor da resistência que você teria, né, você pode ter uma mudança de uma ordem de grandeza, né, nos valores de tensão. Isso porque a adição de elementos de liga podem fazer com que, por exemplo, esse aço ferramenta H11 possa ficar extremamente duro, extremamente resistente, né? Enquanto que um aço 1005, né, que tem um teor de carbono baixíssimo, vai escoar muito facilmente. Mas olha que curioso, todos eles têm essa inclinação da parte elástica praticamente constante. Ou seja, a rigidez de todos esses aços aqui é praticamente constante, da ordem de 200 gigapascal. Então, olha que curioso, a resistência de escoamento desses aços aqui no gráfico variam de 220 a 2030, uma variação da ordem de 10, e, no entanto, a rigidez é praticamente a mesma, da ordem de 200 G. Portanto, né, então, a conclusão que a gente chega, né, reforçando, é que para ser rígido, né, se você tiver uma temperatura baixa em relação à temperatura de fusão, obviamente, né, se estiver próximo da fusão, né, o material estiver próximo, né, do ponto de fusão, a rigidez vai começar a baixar. Mas se eu tiver na temperatura ambiente, por exemplo, na maioria dos metais, né, o que eu espero é que os metais e as cerâmicas estruturais sejam bastante rígidas, porque os metais têm ligações metálicas que são fortes,
né, tem uma estrutura, né, ordenada, cristalina, né, e as cerâmicas elas podem ser iônicas ou covalentes, que são também ligações fortes, né? Então, normalmente, essas duas classes de materiais estruturais são bastante rígidas, né? No entanto, não podem ser rígidos quem? Os materiais que são muito fissurados ou porosos, que vão ter grandes vazios internos, né, que vão realmente, né, permitir que ele tenha maiores deformações por uma dada tensão. Os materiais particulados, por exemplo, areia ou solo, né, que eles podem ser compactados pelo carregamento, né, e os polímeros, porque apesar deles terem longas cadeias de moléculas com ligações covalentes, que são rígidas, né, e muito fortes, entre essas cadeias você tem ligações fracas. Então, quando você começa a tracionar um polímero, começa a tracionar, né, um plástico, né, um polímero termoplástico, por exemplo, as ligações fracas que têm uma baixa rigidez, elas vão permitindo que as cadeias vão se separando e, com isso, a rigidez macroscópica, né, do que você vai encontrar ali é relativamente baixa. Na verdade, muito baixa, né, várias ordens de grandeza abaixo da rigidez dos metais, né? Mas é muito importante a gente separar, né, o conceito de rigidez com resistência. Intuitivamente, muitas vezes a gente mistura esses dois conceitos. A gente sente que o material é mais rígido, a gente associa isso a uma resistência maior. Isso não é verdade. Um exemplo que a gente pode dar é do PET, né, polietileno teraftalato, né, que é um polímero, né? Ele é extremamente resistente, tá? Se a gente fizer a razão entre a resistência ao escoamento dele e a densidade, e comparar com a de um aço estrutural A36, por exemplo, muito usado na engenharia civil, né, o que você percebe é que, claro, estou normalizando em função da densidade para ser justo e para fazer um projeto de peso igual, né? Então, eu conseguiria construir uma ponte de PET que seria 30 vezes mais resistente do que uma ponte de aço A36 de mesmo peso. Tá? Para ser justo, tem que realmente fixar o peso igual, né? Claro que essa ponte de PET teria uma estrutura muito mais robusta, com uma geometria muito mais, né, com espessuras muito maiores, né? No entanto, a rigidez dessa ponte de PET seria muito baixa, né? Porque você tem ordens de grandeza de rigidez menor no polímero do que no metal. Então, essa ponte, apesar de ser 30 vezes mais resistente do que uma ponte equivalente de aço de mesmo peso, ela seria muito menos rígida. E isso, para uma estrutura, é fatal, porque a estrutura, não sendo rígida, ela está sujeita a deflexões excessivas, que é um mecanismo de falha, e sujeita também a vibrações, né? As frequências naturais abaixo, ela fica, então, mais suscetível a sofrer vibrações, né? E não seria a sua utilidade estrutural desejada. Bom, esse gráfico aqui é interessante, né? Ele mostra, né, então, aqui, né, para as diferentes famílias, né, de materiais estruturais, né, quais são, né, os valores associados com o módulo de elasticidade, né? Então, a gente percebe que as cerâmicas são muito rígidas, tanto que seu módulo de elasticidade varia aproximadamente de 9 até 1100. Diamante ali no topo da escala, né, como sempre, em várias escalas, né, ele é extremamente rígido, porque ele é todo formado por ligações covalentes de átomos de carbono, e essas ligações formam, né, uma estrutura tridimensional que também contribui na sua geometria com uma rigidez muito elevada. Então, você consegue gerar um material extremamente rígido. Tem carboneto de tungstênio, por exemplo, alumina, né, quartzo, vidro, né? Então, são materiais que têm uma rigidez muito grande, essas cerâmicas. Metais também são muito rígidos, tá? Desde o chumbo, né, que tem uma rigidez relativamente baixa, 14, até o ósmio, 551, passando aqui pelos aços, olha aqui, o átomo de ferro puro, 196, os aços, aproximadamente 200. Né? O alumínio puro, da ordem de 69, realmente, ligas de alumínio próximo de 70 gigapascal. Aqui, né? E olha que curioso, o metal menos rígido, que é o chumbo, ele é bem mais rígido do que o polímero mais rígido.
para a gente ver como é que é a diferença de ordens de grandeza, né? Então, aqui a gente pode ver a rigidez dos polímeros, né? ABS, epóxi, polietileno teraftalato da garrafa PET, PMMA, que é o acrílico, né? Polimetilmetacrilato, né? A PVC, e aqui embaixo a gente tem os elastômeros, né? Que são também tipicamente mais conhecidos como as borrachas, né? Esses elastômeros, eles conseguem chegar a uma rigidez de 0,01 gigapascal, né? Isso porque a forma de disposição das cadeias poliméricas dele, com bifurcações entrelaçadas, faz um efeito mola na microestrutura dele, né? E com isso, com o desenrolar dessa cadeia, dessa mola, ele consegue ter uma elasticidade muito grande e uma rigidez muito baixa, né? Então, aqui a gente vê as ordens de grandeza. Então, na natureza, a gente tem, né, desde mais de 1000 gigapascal até as espumas, que podem chegar a 1 milésimo de gigapascal, ou seja, 1 megapascal. Então, a gente está praticamente na faixa de 6 ordens de grandeza para os materiais estruturais. Espumas, elas são compósito porque elas são uma mistura, né, de polímeros com um gás, né? Aquelas bolhas dentro da espuma são bolhas de gás, que é considerado um compósito. E aí, então, aqueles vazios, aqueles poros da espuma, fazem com que a rigidez fique ainda mais baixa, porque combinam um material de baixa rigidez com uma geometria com vários poros, né? Aqui, então, nos compósitos, como eles são uma combinação dos outros 3 classes, né, de materiais estruturais, eles conseguem varrer toda essa faixa aqui de rigidez, né? Então, você tem aqui, por exemplo, Cermet, né, a VID, né, que é carboneto de tungstênio colado com cobalto, né? Cobalto é um metal, MET, cerâmica CER, carboneto de tungstênio, né? É utilizado em ferramentas de corte, por exemplo, extremamente rígido. O cobalto está ali para colar, né, entre aspas, essas partículas aqui de carboneto de tungstênio, que seriam muito frágeis, mas que são extremamente duras, né? Aqui a gente tem fibra de carbono reforçado por polímero, né? Fibra de carbono que a gente conhece, mas já em formatos de placas, né? já com polímero reforçando eles, podem chegar a rigidez próximas da do aço, 200 gigapascal, né? Então, pode chegar a rigidez muito grande, né, com eles. Concreto, fibra de vidro, e olha que interessante, madeira é tão anisotrópico que, paralelo aos seus grãos, né, a sua rigidez está da ordem de 10 GB, enquanto que perpendicular ao grão, a rigidez está da ordem de 1 GB. Né? Então, realmente, para madeira, você tem que medir a rigidez nas direções diferentes para poder considerar isso no projeto. Não pode assumir que a madeira é isotrópica, como a gente faz com os metais. Tá? Então, aqui a gente tem uma boa ideia da faixa com que o modo de elasticidade varia, né, nos diferentes materiais estruturais. Bom, mas agora a gente vai entrar um pouquinho mais a fundo aqui na rigidez. Né? Acho que não esperava que tivesse tanto assunto para falar sobre rigidez, mas rigidez é uma propriedade muito importante. Né? Tem mecanismos de falha, de vibrações com frequências naturais, deflexões excessivas, né? Tolerâncias, né? Tudo isso é afetado quando você tem uma rigidez baixa, né? Tolerâncias de montagem, por exemplo. Portanto, né, a gente tem que estudar um pouquinho mais a fundo. E para isso a gente vai entrar em alguns conceitos da física, né? Da física das ligações atômicas, para a gente entender o que está acontecendo ali. Né? Então, a causa primária da rigidez, como a gente viu, é a força de atração atômica. Né? E ela está relacionada, né, com a energia de ligação entre esses átomos. Né? O que acontece, então, é que a gente consegue gerar um gráfico. Né? Eu vou partir direto aqui para esse gráfico e eu vou explicar para vocês já direto nele. Aqui nos slides tem as explicações, depois vocês podem ver baixando os slides, né, no material do curso. Né? Eu vou partir direto aqui para a figura que fica melhor para explicar. Né? Então, nesse gráfico, a gente tem a força de atração entre os átomos nessa curva azul, né? Essa atração devido à ligação atômica, né? Seja ligação iônica devido aos polos contrários, ligação covalente ou ligação metálica, eles se atraem. E, por outro lado, você tem a força de repulsão dos núcleos. Quando você tenta aproximar demais os núcleos de 2 átomos, eles têm o mesmo a polaridade, eles vão se repelir. Né? E quando, então, você faz o somatório de forças, né, a partir deles, você pode ver quando ocorre o equilíbrio. Né?
Quando o somatório de força é igual a zero, você teria o equilíbrio, né, desses átomos, né? Então, é quando a força de atração for igual em módulo à força de repulsão. Né? Repara, no entanto, que o expoente com que varia essas forças de atração e repulsão em função da distância entre os átomos é bem diferente. E isso faz com que a somatória dessas forças gere essa curva verde que vocês estão vendo aqui. Essa curva verde traz muitas informações importantes para a gente da engenharia mecânica. Né? O que acontece, o que a gente vê? Em primeiro lugar, o que é esse ponto aqui, esse cruzamento da curva verde com o eixo horizontal? Né? Esse ponto é aquele onde a força de atração igual à força de repulsão, né? E, portanto, eu estou em equilíbrio. Esse valor R0, então, seria o raio atômico. Né? Ou seja, a distância, né, entre os núcleos de dois átomos seria 2R0. R0 para um e R0 para o outro. Então, se eu dividir essa distância entre o núcleo de dois átomos por 2, eu tenho esse valor R0, que seria o equilíbrio entre eles. Tá? Então, a partir desse gráfico, conhecendo esses expoentes, eu já posso, primeiro, já saber o raio atômico. Esse raio atômico, qual a importância dele para a gente? Ele tem tudo a ver com a densidade. Né? Com o raio atômico, a gente consegue calcular o volume, né, de uma certa unidade, de uma certa porção de material, e a partir daí a gente obtém a densidade dele. E isso, para a indústria aeronáutica, aeroespacial, é importantíssimo. Só que tem um detalhe, esse valor R0 que a gente está vendo aqui, ele está assumindo que os átomos estão parados. Né? Os átomos não estão parados, os átomos estão vibrando. Eles só estariam parados no zero absoluto, no 0 Kelvin. Portanto, o que acontece é que quando você está na temperatura ambiente, ou temperaturas mais elevadas, qualquer temperatura acima de 0 Kelvin, o que vai acontecer é que esses átomos vão vibrar. Então, o que vai acontecer é que vai ter uma vibração e essa distância entre eles vai variar. Como é que a gente quantifica essa variação? A gente pode desenhar o poço de potencial dessa ligação atômica, dessa resultante da ligação. Então, se a gente integrar aqui essa força teórica da ligação em verde, a gente vai ter esse poço de potencial. Esse poço de potencial, então, ele vai dizer para a gente, primeiro, onde está o raio atômico, vai ser o ponto mais baixo desse poço. Né? O que vai minimizar a energia, né, vai ser no 0 Kelvin. À medida que eu aumento a temperatura, o que vai acontecer é que o raio atômico, em vez de ser um valor constante, ele vai ficar oscilando, né, de um valor mínimo a um valor máximo. Então, a distância entre os átomos vai ficar oscilando aqui entre esses dois pontos. Aumenta um pouquinho mais a temperatura, para uma temperatura θ2 maior que θ1, ele vai oscilar ainda mais. A gente sabe que a temperatura, ela mede, né, exatamente essa vibração, essa oscilação que os átomos vão ter entre si. Né? E o que acontece, que a gente observa aqui, é que esse poço de potencial é assimétrico. Repara que ele é muito mais, né, íngreme aqui à esquerda do que à direita. E isso faz com que, na média, o raio atômico fique crescente com a temperatura. Então, no zero absoluto, na média, eu tenho esse raio atômico que eu estou mostrando aqui, né, com o meu ponteira laser, né, virtual. Né. Aqui eu tenho uma média um pouco maior, para uma temperatura maior, uma média um pouquinho maior. E isso é o que a gente chama de dilatação térmica. Né. Então, a dilatação térmica, que parece uma coisa muito óbvia para a gente, não é tão óbvia assim, ela só existe porque esse poço de potencial é assimétrico. Se esse poço fosse simétrico, não haveria dilatação térmica. Porque eles iriam vibrar, mas iriam vibrar sempre centrados no mesmo ponto, e na média, então, você teria um volume constante desse material. Né? Então, o fato de eu ter essa simetria faz com que, quanto maior a temperatura, maior vai ser a média entre os átomos. Claro, são trilhões de átomos que você vai ter ali no componente, então muitos vão estar aqui numa distância menor, outros vão estar na maior. Na média, né, se realmente for aleatório, você vai ter esse valor médio que a gente está vendo aqui. E isso, então, é a dilatação térmica. Mas não é só isso, não para por aí. Esse gráfico tem mais informação interessante. Essa inclinação que vocês estão vendo aqui é a rigidez da ligação. É a relação entre a força e o deslocamento ali
do átomo, né? O distanciamento de um átomo, o raio atômico que ele teria, que no fundo está relacionado com a distância dele ao átomo vizinho, né? R0 mais R0. Né? Portanto, essa inclinação está relacionada com a rigidez da ligação. E o que a gente observa, então, é que à medida que você aumenta a temperatura, a distância, o raio atômico aumenta. E ao aumentar o raio atômico, a inclinação ela vai mudando. Né? Então, deixa eu tentar desenhar aqui. Se eu estiver agora num nível um pouquinho maior, né, o que vai acontecer é que eu vou ter uma inclinação diferente ali. Né? Então, eu vou ter aqui, né, uma inclinação que vai estar um pouquinho menor. Né? Então, esse ângulo aqui, essa tangente vai ser menor para essa temperatura θ1. Para a temperatura θ2, essa tangente que a gente vai ter aqui vai ter uma inclinação menor ainda. Né? Então, isso significa o quê? Que a rigidez diminui quando você aumenta a temperatura. Vai aumentando a temperatura, a rigidez vai ficando cada vez menor. Até o caso limite, onde a rigidez tende para zero. Olha aqui. É quando você tem essa tangente aqui, a curva horizontal. Nesse ponto, você tem a resistência teórica da ligação. É quando, então, a ligação não consegue mais continuar existindo e os átomos se separam. Depois desse valor de força que esteja sendo aplicado ali entre esses átomos, eles vão se separar e a distância entre eles vai tendendo lá para o infinito, como a gente pode ver, né, aqui na curva. Então, isso daqui é a resistência teórica. Teórica por quê? Porque, na verdade, a resistência dos materiais é bem menor do que aquela que você calcularia por essa resistência teórica. Isso porque os materiais eles têm defeitos, eles têm vazios, solutos, discordâncias, né? E tudo isso contribui para que a resistência, no final, fique muito menor do que essa teórica. Tá? Então, essa resistência teórica é mais uma curiosidade física, não tem muita aplicação para a gente, né? Porque vai depender de muitos outros fatores essa resistência. Tá? Então, resumindo, o que a gente tem de informações importantes? Dilatação térmica é um fruto da assimetria do poço potencial. Rigidez diminui quando você aumenta a temperatura, que o material vai dilatando, raio atômico aumenta, a inclinação dessa curva força de deslocamento vai mudando. Né? E, com isso, a gente tem também, então, a resistência teórica máxima da ligação ali naquele topo. Ok? Então, prosseguindo aqui. Deixa eu mostrar para vocês um exemplo, né, de um material que não sofre dilatação térmica. Pelo contrário, ele sofre contração térmica. Né? Existem materiais que praticamente não variam, né, o seu volume, tem uma dilatação térmica muito pequena dentro de uma certa faixa. Né? Esses materiais, um muito conhecido chamado de INVAR, né, é uma liga que consegue ter, numa dada região, né, numa dada faixa de temperatura, uma simetria desse poço de potencial. O exemplo que eu vou dar a seguir é um exemplo que consegue contrair termicamente, tá? Não por causa do poço potencial, é por causa de outros fatores geométricos nessa microestrutura. Então, o que a gente pode ver aqui, né, eu vou colocar esse vídeo aqui para rodar, o que a gente observa é que quanto mais temperatura você tem, mais vibram esses átomos em verde que estão representados aqui, e isso dá um efeito de um pantógrafo. Quanto mais eles oscilam, mais próximos ficam os átomos em amarelo. Tá? Então, esse trifluoreto de escândio consegue ter a propriedade, quanto mais você aquece, mais vibram esses átomos em verde e mais aproximam os átomos em amarelo. Isso faz, então, com que ele tenha uma contração térmica. Né? É claro, uma exceção, mas só para te abrir a cabeça de que é possível, né, você não ter dilatação térmica, não só em função do poço de potencial, né, ser simétrico ou não, como também você ter outros fatores da geometria, da microestrutura influenciando. Ok? Então, vamos seguindo aqui. Deixa eu mostrar para vocês, então, uma das conclusões que a gente chegou, né, a partir dessas ligações atômicas, né, do estudo dessas forças de ligação atômica, é que a rigidez vai diminuindo quando você aumenta a temperatura. Então, aqui a temperatura variando de 0 até 800, né, graus,
né, o que a gente observa, então, nessa variação é que a rigidez dos diferentes elementos, né, ou aços, ou ligas de cobre, de alumínio, magnésio, né, elas vão reduzindo. Isso porque a distância atômica, o raio atômico, né, vai aumentando, com os átomos mais separados, a rigidez fica menor. E você tem essa redução aqui da ligação. Olha que curioso, nos aços, você tem um degrau aqui. Né? O que é esse degrau? Esse degrau é a transformação em austenita, é a austenitização. Né? O que acontece é que a rigidez vai diminuindo, né? Então você tem aqui, por exemplo, uma ferrita, né? Com perlita, um CCC, né? Cúbico de corpo centrado, de repente os átomos se rearrumam para ser CFC, cúbico de face centrado, e chegar na austenita, a temperatura lá próxima de 900 graus. O que aconteceu? Os átomos se rearrumaram numa forma mais densa. O CFC, assim como o hexagonal compacto, são mais densos do que o CCC, e com isso os átomos, ao se rearrumar, eles se aproximaram mais, e ao se aproximar, eles deram esse incremento aqui de rigidez. Mas, obviamente, se você continuar aquecendo essa austenita, a rigidez vai voltar a diminuir. Tá? Então, para você ter um salto desses, a única explicação que a gente teria aqui é que houve uma rearrumação atômica, uma mudança ali na microestrutura. Caso contrário, a tendência é a dilatação térmica e, consequente, a diminuição dessa rigidez. Okay? Então, isso daqui dá um bom panorama aqui da rigidez dos metais e também das cerâmicas, que são bastante rígidas. Né? Bom, aí a gente tem um outro extremo, que são os polímeros. Né? Os polímeros, eles são muito pouco rígidos. Né? Além disso, a rigidez deles depende muito da temperatura. Tá? Nos metais e cerâmicas tem alguma variação, alguma dependência com a temperatura, como a gente viu, mas nos polímeros essa dependência é muito mais acentuada, a ponto de você ter uma temperatura que a gente chama de temperatura de transição vítrea. A gente está chamando aqui de θV. Tá? Aqui no curso a gente chama temperatura de θ, né? E V seria de vítrea. Né? Essa temperatura, ela separa o comportamento vítreo, ou seja, um polímero com comportamento mais próximo de um sólido, do comportamento como se fosse uma borracha, um comportamento mais fluido. Né? Eventualmente, se você continuar aumentando a temperatura muito acima de θV, você vai acabar gerando um fluido viscoso, por exemplo, no caso dos termoplásticos. Né? Então, essa temperatura de transição vítrea ela é importantíssima no seu projeto, tem que levar isso em consideração. Deixa eu mostrar, então, aqui um gráfico para vocês terem uma ideia. Tá? Esse gráfico ele está em escala logarítmica aqui na vertical. Você vê como é que é uma variação gigantesca do módulo de elasticidade. Né? Esse material, aqui os diferentes materiais têm um comportamento parecido com essa curva, né, padrão aqui que a gente está visualizando, é uma curva que está normalizada, né, em função da temperatura de transição vítrea, e essencialmente você vai tendo um módulo de elasticidade, claro, diminuindo à medida que a temperatura aumenta, de forma parecida como ocorre nos metais também, que ela vai diminuindo, mas obviamente com valores já muito abaixo dos metais, e aí você tem uma queda brusca de ordens de grandeza no módulo de elasticidade. Aqui está localizada a temperatura de transição vítrea aqui, nessa normalização, esse valor θ sobre θV igual a 1. Abaixo dessa temperatura, ele tem um comportamento mais rígido, acima dessa temperatura, um comportamento muito pouco rígido, semelhante a uma borracha, e eventualmente a um fluido viscoso, no caso dos termoplásticos. Né? Então, obviamente, que se você estiver querendo trabalhar com um termoplástico, você vai querer trabalhar com o comportamento dele vítreo. Né? Quer dizer, na hora da fabricação, você vai aquecê-lo para ele virar um fluido viscoso, faz a injeção, né, do formato que você quiser, da sua peça, né? Mas depois você vai querer trabalhar nessa faixa mais rígida. Né? Por outro lado, uma borracha, um elastômero, você vai querer o contrário, você vai querer estar trabalhando sempre acima da temperatura de transição vítrea para ela poder ter aquele comportamento extremamente elástico, que é o que permite, por exemplo, a borracha entrar em todas as reentrâncias da rugosidade de um asfalto e, por isso, ter uma tração muito maior, né? Porque ela não cisalha apenas, ela gera forças normais na direção do movimento. Né? Tal é a penetração dessas borrachas na superfície,
né, rugosa ali, por exemplo, do asfalto, né? Então, olha aqui, borracha natural, temperatura de transição vítrea, menos 75 graus. Ou seja, eu quero trabalhar com uma borracha acima dessa temperatura, né? Se eu for lá na Sibéria num dia extremamente frio, provavelmente meu pneu vai ficar muito rígido e não vai ter tração nenhuma, né? Então, a temperatura ambiente estando acima de menos 75 é o que a gente quer trabalhar para a borracha natural. Enquanto que para os demais polímeros que a gente vê aqui nesse gráfico, o efeito é o contrário, né? Policarbonato, garrafas PET, né? Você não quer trabalhar acima dessas temperaturas, porque eles vão começar a ter uma perda de rigidez, né, muito grande. Okay? Então, as temperaturas de transição vítrea aqui é fundamental. Então, lembra, né, essa questão dos elastômeros, você querer trabalhar, né, acima da temperatura de transição vítrea, né? E houve um acidente, né, realmente muito marcante que ocorreu em 1986 por causa disso, né? Foi a explosão do ônibus espacial Challenger, né? Em 28 de janeiro de 86, né, ele realmente explodiu pouco depois do lançamento, realmente foi um choque muito grande, e o motivo disso foi o vazamento de gás pressurizado em combustão através de O-rings que unem as seções de um dos propulsores, né? Então, você pode ver aqui nessa figura, né? Então, aqui a gente tem um ônibus espacial, né? E aqui o foguete realmente que o lança, e aí começou a haver um vazamento aqui, né? Esse vazamento, então, né, foi reproduzido numa investigação que foi feita depois em laboratório, nessa figura do meio, né? E o que aconteceu? O que aconteceu foi que, nesse dia de lançamento, né, é um dia muito frio, né? Ele estava da ordem de menos 2 graus centígrados, né? E isso deixou esses O-rings próximo da temperatura de transição vítrea. Portanto, ao invés de se comportar como uma borracha, os O-rings de vedação se comportaram como um plástico mais rígido, né? Consequentemente, o que ocorreu, né, os O-rings aqui, ele tem duas sequências de O-rings aqui, né, para impedir o vazamento. Esse O-ring de cima não estava conseguindo deformar para fazer a vedação aqui na região onde ele deveria atuar. E o segundo O-ring também de segurança, também na mesma temperatura, menos 2, também não conseguiu se deformar para poder preencher. Ou seja, a rigidez dele estava muito alta, porque a gente quer trabalhar nos elastômeros numa temperatura, né, mais elevada, né, para poder a rigidez diminuir e eles preencherem esses espaços. Consequentemente, começou a haver vazamento de gás em combustão. Esse vazamento, então, foi provocando, então, né, junto com rajadas de vento que ocorreram, explosão e múltiplas rupturas, né, depois por efeitos aerodinâmicos, né. Um fato impressionante, uma curiosidade impressionante que ocorreu foi que nessa explosão, né, a cabine com os tripulantes, aparentemente ela estava intacta. Então, acredita-se, né, que eles realmente, né, o óbito foi quando houve o choque no chão, eles ainda tiveram, né, essa queda livre nesse tempo. Foi realmente uma catástrofe impressionante. E até então, todos os outros lançamentos tinham sido de até 12 graus de temperatura, nunca abaixo disso, né? E, portanto, efeito de falta de rigidez dos O-rings. Então, deixa eu mostrar aqui um vídeo, né, que fala um pouquinho mais, que mostra um pouquinho mais. Então, aqui, em 1986, esse foi o lançamento, né? Nesse lançamento, a gente pode ver que alguns segundos depois dele, né, houve a explosão, né? Essas temperaturas baixas causaram a falha nos O-rings, eram temperaturas que estavam, né, da ordem da temperatura de transição vítrea, né? O vento também prejudicou. Então, normalmente, numa temperatura, né, mais alta, ambiente, o que acontece é que o O-ring se deforma, né, e protege do vazamento, e ainda tem um outro O-ring ali de segurança ali para evitar. Nesse dia estava muito frio, então esses O-rings ficaram muito rígidos, né, né, não deformaram o suficiente, e esse vazamento, então, do gás em combustão
né, acabou gerando toda essa sequência aí, de eventos. Bom, com isso, então, a gente, né, encerra a parte de rigidez, né, bastante informação, né, aqui. Né. Vamos falar, então, das outras propriedades mecânicas. Né. Então, as próximas propriedades mecânicas que a gente vai ver são as resistências ao escoamento e à ruptura. Tá? Também são muito conhecidas. Né. Lá na engenharia civil, eles costumam chamar de limite de resistência, né. Mas na engenharia mecânica a gente acha mais apropriado chamar de resistência ao invés de limite. Né. Porque limite pode ser limite a muitas coisas. Limite elástico, limite de resistência à ruptura, né, limite de fadiga. Existem muitos limites, né? Então, a gente acha mais apropriado dizer realmente qual é o fenômeno, o mecanismo, né, que está associado àquela resistência, no caso, escoamento ou ruptura. Né? Essas resistências, então, aqui no livro, né, como é de praxe, né, a gente vai usar a letra S, né, vem de strength em inglês, né? Então, as resistências, normalmente, a gente usa a letra S maiúsculo, né, tradicionalmente. Tá? Aqui, no livro, a gente faz uma notação mista, né, onde realmente a gente respeita o S, né, ali para realmente ficar mais familiar, mas o índice a gente traduziu para o português. Né? Então, SE é a resistência ao escoamento e SR é a resistência à ruptura. Tá? Vocês podem ter aprendido como SY, né, de Yielding Strength, e a ruptura SR como Rupture Strength também, que seria o SR. Tá? Bom, a primeira coisa, tá? Importante frisar que resistência ao escoamento não é o início do escoamento. Isso é um conceito que muita gente erra. Né? Acha, começou a escoar na resistência ao escoamento. Isso não é verdade. Né? O que acontece é que a resistência ao escoamento ela é definida quando você já tem uma deformação plástica de 0,2%. Deixa eu avançar aqui no slide, depois eu volto aqui para o anterior. Tá? Deixa eu mostrar aqui nesse slide. O que acontece é que, se você olhar aqui, está uma curva tensão-deformação de engenharia. Tá? Por que eu sei que é tensão de engenharia? Porque o valor da tensão diminui próximo da ruptura. Tá? Isso seria impossível numa tensão real. Tá? O que é a tensão de engenharia? Tensão de engenharia ela é medida pela força que você está aplicando no seu corpo de prova, dividido pela área original do teste, a área no início do seu teste. Portanto, não é uma medida real do que está acontecendo ali, uma vez que, pelo coeficiente de Poisson, a área da seção reta está diminuindo. Então, você vai ter a mesma força, mas numa área cada vez menor, diminuída pelo efeito de Poisson. Né? Essa seria a tensão real. A tensão de engenharia, ela assume, né, simplifica, dizendo que a seção reta tem o mesmo tamanho do início do teste. E é por isso que você tem essa redução aqui em cima. Se a gente fizer um zoom na parte elástica, vocês vão ver que a resistência ao escoamento já está associada a uma deformação plástica de 0,2%. Então, você traciona o material, né? Depois de já ter havido escoamento, quando você retira essa carga, já tem essa deformação de 0,2%. Na verdade, o início do escoamento ocorre em tensões muito mais baixas que SE. Tipicamente, metade de SE ou até 1/3 de SE, para você garantir que essa reta aqui realmente é uma reta sem nenhum tipo de deformação plástica residual. Por que ninguém fala sobre essa resistência aqui, né, teórica aqui ao escoamento? É porque ela seria impossível de medir. Porque para medi-la você teria que ter uma precisão gigantesca ali na medida de deformação. Você teria que garantir que sua deformação plástica é 0,00000 com todas as casas. Isso você nunca vai conseguir. Então, eles definiram o que seria uma deformação que é fácil de medir em engenharia, com os sensores, né, que estão disponíveis, e definiram que 0,2% era um bom valor. Então, 0,2% ainda é um valor pequeno de deformação, dá para a gente fazer uma aproximação de engenharia dizendo que é elástico, né? No entanto, já é grande o suficiente para ser mensurável. Tá? Então, a resistência ao escoamento, como é que ela é obtida? Se você tiver aqui a curva tensão-deformação, nesse zoom aqui dessa parte elástica, você pega uma deformação plástica de 0,2%
traça uma paralela, né? Traça uma paralela aqui, né, ao modo de elasticidade, né? Então, traça uma paralela ali nele, né? E aonde ele encontrar, você vai ter essa resistência ao escoamento. Ok? Bom, retornando aqui, então, no slide anterior, né? SE, então, né, ela é medida no ensaio de tração uniaxial, que está associada a essa deformação de 0,2%. Além disso, eu tenho as resistências à ruptura. A resistência à ruptura, tanto à tração quanto à compressão. A resistência à ruptura à tração é a força máxima que eu aplico no meu teste, dividido pela área original. Portanto, é uma resistência relacionada a uma tensão de engenharia. É uma resistência de engenharia. Tá? Para metais, a gente normalmente assume que essa resistência à ruptura, à tração e à compressão são iguais em módulo. Tá? Isso é uma boa aproximação, existe uma certa simetria no comportamento de tração e compressão dos metais, mas isso está muito longe de ser verdade para as outras famílias de materiais. Você pegar uma cerâmica, a resistência à ruptura, à compressão é muito maior do que a tração. Né? Por quê? Porque as cerâmicas são muito frágeis, não toleram deformações plásticas, com isso não toleram, né, não tem tenacidade muito grande, não toleram impactos, não toleram trincas. E na hora que eu traciono uma cerâmica, eu estou abrindo as suas trincas e, portanto, eles estão, né, com uma resistência à ruptura baixa por causa disso, porque sofre o efeito concentrador de tensão dessas trincas. Já na compressão, não. As cerâmicas, ao serem comprimidas, todas as trincas e microtrincas ali dela são comprimidas e são fechadas. Né? É por isso que você tem, por exemplo, cimento, né, que tem uma resistência à compressão muito maior do que a tração. Né? Você precisa, num concreto armado, colocar vigas de aço exatamente para garantir alguma resistência à tração, porque o concreto em si, o cimento em si, tem uma resistência à tração muito baixa. Outro exemplo também, onde SRT e SRC são muito diferentes, nos compósitos, né? Principalmente de compósitos de fibras. Fibra de vidro, fibra de carbono, se você tracionar na direção das fibras, né, você tem uma resistência à ruptura, à tração muito alta. Por outro lado, se você comprimir nessa mesma direção, essas fibras tendem a flambar. Porque quem vai impedir essas fibras de flambar são simplesmente aquele polímero, aquele epóxi, aquele poliéster que está juntando ali as fibras e, portanto, a resistência deles é baixa. Então, você comprimir uma fibra de carbono, por exemplo, uma fibra de vidro, você vai chegar a um ponto onde você vai flambar essas fibras, né? Porque fibras só conseguem suportar tração e não compressão. A compressão é toda suportada pela matriz polimérica ali, em volta ali dessas fibras. Então, é o contrário das cerâmicas. Na cerâmica, resistência à compressão pode ser 20 vezes o valor da resistência à ruptura, à tração. E já os compósitos, a resistência à tração é maior do que a compressão. Ok? Então, vamos seguindo então aqui nos slides. Né? Então, a gente tem aqui, como a gente mostrou, a curva tensão-deformação. Né? E vamos então falar então sobre as ligas, né? Nas ligas metálicas, né? A gente já tinha mencionado que as resistências elas podem variar por um fator de 10. Enquanto a rigidez praticamente não variava para uma mesma família de liga, por exemplo, alumínios, modo de elasticidade da ordem de 70 gigapascal. Já a resistência ao escoamento e ruptura pode variar de uma ordem de grandeza. Resistência ao escoamento de alumínio, né, pode variar de 70 ou até menos de 70 para um alumínio puro, para mais de 700 megapascal para os alumínios aeronáuticos. Analogamente, também semelhantemente, né, para os aços, resistência ao escoamento abaixo de 200 para aços de baixo carbono, até resistência acima de 2 GB, acima de 2.000 megapascal para, por exemplo, aços Marade, né, alguns aços especiais que eu vou falar para vocês daqui a pouquinho. Tá? A resistência de metais e cerâmicas tende a diminuir à medida que a temperatura aumenta, tá? Assim como acontece com a rigidez. Tá? E, além disso, né, tem que tomar cuidado, né, que os efeitos de fluência, né, elas podem também, né, interferir nessas resistências, se eu tiver com temperaturas relativamente altas.
que significa isso? Temperaturas onde já estão acima de 30% a 40% da temperatura de fusão, medido, claro, em Kelvin, né? O que acontece, então, é que eu posso ter já efeitos de fluência neles, né? Já os polímeros, né, podem fluir até na temperatura ambiente, né? Por quê? A temperatura de fusão dos polímeros é baixa. Por quê? Porque para fundir os polímeros, no caso os termoplásticos, basta você quebrar as ligações fracas, forças de Van der Waals, né, pontes de hidrogênio. A temperatura de fusão sendo baixa, a fluência também ocorre em temperaturas baixas que podem chegar próximos da temperatura ambiente, né? Então, na temperatura ambiente, você já tem que se preocupar com o fenômeno de fluência nos polímeros. Aqui, esse gráfico mostra a enorme influência, né, da temperatura nas resistências ao escoamento e ruptura de um polímero, no caso, PMMA, que é o acrílico, né, polimetil metacrilato. Então, esse acrílico, numa temperatura de 4 graus, ele é bastante vítreo, né, e ele tem um comportamento extremamente rígido, linear, elástico, né, rigidez alta e uma deformação pequena. Ele acaba ficando frágil por causa disso. Apesar da resistência dele a cargas estáticas ser alta, se você der um impacto nele, inserir uma trinca, essa deformação plástica pequenininha dele na ruptura faz com que ele fique frágil. Por outro lado, se aumentar a temperatura para 60 graus, ele fica extremamente dúctil, chega a 130% de deformação até a ruptura, ou seja, ele está se aproximando cada vez mais, né, de um fluido viscoso ali, no caso limite, porque ele está acima ali da temperatura de transição vítrea dele. Okay? Então, essa temperatura de transição vítrea afeta não só a rigidez, como vocês estão vendo pela inclinação da curva de deformação, como as resistências, que são as propriedades que a gente está vendo agora. Tá? Lembra que eu falei que rigidez e resistência são duas coisas muito diferentes, né? No entanto, nesse caso aqui, as duas sofrem, né, com a temperatura. Ok? Bom, vamos parar então aqui nessa sessão e no próximo vídeo, então, a gente vai para a sessão 3.6.3, né? Vamos falar sobre as características básicas das fraturas dúteis e frágeis. Ok? Obrigado. Daqui a pouco a gente volta.